Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Isaías 54, verso 4, Nova Versão Internacional. Tema da semana: a natureza missionária de Deus. É muito bom ter a sua companhia, é muito bom estarmos juntos mais uma vez. Estamos iniciando uma nova temporada do programa Lições da Bíblia. Estudamos o Evangelho de Lucas na temporada passada e agora, nesta nova temporada, nós vamos estudar dentro da Palavra de Deus qual é a grande missão que todo aquele que aceita Jesus Cristo tem. O tema desta nova temporada, missionários. E para nos ajudar nesses próximos 3 programas, nossos convidados. Pastor Ronaldo de Oliveira, que é presidente da Igreja Adventista para a região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Isso mesmo. Seja bem-vindo, pastor Obrigado. Ronaldo. Um privilégio poder recebê-lo. Obrigado, é uma honra poder estar aqui no programa Lições da Bíblia. A gente ama muito esse programa, assiste. E agora temos a oportunidade de estar com você aqui. Pastor Edson Rosa, que é o Relações Públicas para a Rede Novo Tempo de Comunicação. Pastor Edson, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos e partilharmos e estudarmos esse tema tão empolgante que é a missão. Muito bom. Agora eu vou trazer algumas informações específicas de cada um aqui. Pastor Edson, o senhor foi o primeiro apresentador do programa Lições da Bíblia. Tivemos o privilégio de iniciar este programa há vários anos atrás e estávamos naquela ocasião fazendo o programa junto ao escritório para o estado de São Paulo da Igreja Adventista, que é em Arthur Nogueira. Começamos ali o programa nos estúdios, depois fomos para Friburgo. Naquele tempo ali produzimos o programa, fazíamos os programas, gravávamos a cada 3 meses o programa e foi uma oportunidade maravilhosa a gente ter contato, fazer isso que você faz hoje de apresentar, de perguntar e questionar, a gente fazia com convidados também. E foi um privilégio, é um privilégio a gente ver o programa, como cresceu, como avançou e como tem ajudado os nossos amigos da Rede Novo Tempo a assistirem, participarem, compartilharem a palavra de Deus. É um privilégio, por Lições da Bíblia, receber o seu primeiro apresentador. Viu, pastor? Prazer para mim também. Uma alegria muito grande. E os dois têm algo em comum aqui. Os dois são apresentadores do programa Fé para Hoje. Exato. Que agora está tendo uma nova temporada, nova produção. Pode falar um pouquinho para a gente, pastor? Vamos falar. Podemos. O programa Fé para Hoje ele foi o primeiro programa evangélico na televisão brasileira, na TV Tupi. O pastor Alcides Campo Longo, a sua esposa Neide Campo Longo, iniciaram este programa. E foi um espetáculo, porque é o primeiro programa evangélico da televisão. E o pastor Campo Longo fez isso por muitos anos. Nós tivemos a oportunidade de pastor Desde Ronaldo... 62, né? Desde 62. E o pastor Ronaldo e eu tivemos o privilégio de atuarmos também no programa, lá em Arthur Nogueira mesmo, mudamos o tipo do programa, porque antes era apenas 15 minutos, passamos para 30 minutos o programa. E aí tínhamos entrevistas, etc. E o pastor Ronaldo, naquela ocasião, fazia o oferecimento dos cursos bíblicos. E era um depois, garoto propaganda, garoto né? propaganda, né? Os mais novos sempre aprendendo com os mais velhos. É verdade, é assim que ele me provoca no programa também. Mas naquela ocasião, a gente ficou ali uns 2, 3 anos, 3 anos mais ou menos. Acho que faz uns 15 anos que a gente tem essa nova cara. O pastor Campo Longo participava naquela altura com as mensagens, 5 minutos. E vocês estão dividindo o programa há quanto tempo? O programa hoje é uma hora de programa, são 3. Há uns 15 anos mais ou menos. 15 anos vocês dois estão juntos? Não, nós fizemos uma parte, depois o pastor Edson tomou outras responsabilidades de comunicação para a igreja na América do Sul. Na América do Sul. Aí eu assumi ok. E o pastor Campo Longo continuou apresentando suas mensagens curtas, já estavam previamente gravadas. Depois nós começamos a colocá-lo numa roda de entrevistas, o programa tinha meia hora. Esse programa já teve 1 minuto, já teve 5 minutos, já teve 15 minutos, já teve meia hora e agora 1 hora. 1 hora de programa. Lembrando que a produção é do Dilson, né? Exato. Do Dilson. Camada competente, bacana, equipe boa. Nós temos 3 blocos, o primeiro e segundo bloco. Nós introduzimos o tema, com reportagem, discutimos o assunto, temos entrevistados, 2 entrevistados normalmente. E no terceiro e último bloco, o pastor Ronaldo então faz uma aplicação bíblica do tema que a gente discute. Então tem sido
Muito bom. Uma grande experiência. Então eu estou aqui ao lado de dois que estão acostumados já há 15 anos dividindo, então aqui vai ser Pastor tranquilo. Edson está mais acostumado ainda, sempre mais acostumado. Muito bom. Pastor Ronaldo, o senhor também foi missionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Angola. Sim. Que ano que foi, pastor? 82. 82. Aproveito aí para mandar um abraço carinhoso para esse povo querido de Angola, que a gente ama tanto, que assiste ao Novo Tempo. Angola toda tem lá várias antenas, é incrível como eles têm esse acesso, e através da internet também, dos computadores. Mas foi uma experiência muito interessante na nossa vida. Minha esposa e eu tínhamos um bebezinho de 1 ano e 3 meses, o André, nosso primeiro filho. O senhor tinha quantos anos de ministério? Eu tinha, naquela altura, tinha 2 para 3 anos de ministério. 3 anos. E nós estávamos indo para lá, você veja, com 3 anos de ministério, eu estava indo para lá para dirigir o seminário de teologia. O diretor do seminário, naquela altura, tinha 2 anos de teologia, no Collège Sousalève, que é um colégio que está na França, na divisa com a Suíça. Então, ele iria ficar como diretor da missão, eu ia ficar com o colégio, minha esposa ia ficar com a escola de professorado, que é o magistério, e ela não tinha terminado o curso de pedagogia ainda. E foi uma experiência incrível, porque nós tínhamos alguns sonhos, quando chegamos lá fomos sequestrados e ficamos com os guerrilheiros. Havia uma guerra civil, que graças a Deus acabou. Angola vive um outro momento. 40 né, anos de guerra civil, um povo sofreu muito, mas hoje há uma paz, você pode andar em qualquer lugar, hoje o povo tem segurança. É um povo extremamente carinhoso. Amigável, tremendo. Os e-mails que a gente recebe de lá, e nós estamos voltando, já há 3 anos estamos voltando com um grupo de pastores, missionários, médicos, profissionais da área de saúde. O último ano nós levamos 24 pessoas, foi muito, fizemos feiras de saúde, um povo incrível, tem profissionais maravilhosos lá da área de saúde, fizemos convênios com as administrações, né, que são as prefeituras, há pessoas que nos abriram as portas com testes para AIDS, malária, com vacinas, Então nós tivemos um apoio logístico tremendo. Isso que o senhor está fazendo agora com o seu grupo aqui. Na época nós fizemos pouca coisa, na realidade nós fizemos mais missão no mato com os guerrilheiros, tivemos a oportunidade de pregar para eles, que era o nosso campo missionário ali. E foi estranho, mas era o que Deus tinha. Era a experiência. Era a experiência. E o pastor Ronaldo vai, durante esses 3 programas, compartilhar com a gente aqui algumas das fortes experiências que, como missionário, o senhor teve na África. Estamos falando sobre missionários. Exatamente, exatamente. Quero agradecer ao Tiago, que é o nosso produtor, que teve aí a sensibilidade de convidar uma dupla que tem afinidade e também convidar um missionário para esses 3 primeiros programas. Tá bem, pastor. Nós vamos suplicar a presença de Deus nesse momento. Eu sempre gosto de mencionar que o guia de estudos sistematiza ou um livro ou um assunto. Então, em realidade, o guia nos leva à palavra de Deus. E nós vamos pedir iluminação ao abrirmos a palavra. Pastor Ronaldo, você pode orar, por favor? É com alegria que abrimos a tua palavra agora, através deste manual que temos em mãos, e vai falar sobre um tema muito lindo, é a missão. A missão que nasce no teu coração, ó Deus. Que possamos sentir um pouquinho isso em nossa vida, que cada telespectador também possa sentir isso e que teu reino possa ser expandido através da nossa ação. Esteja conosco neste momento, em toda a nossa vida, por Jesus. Amém. Amém. É muito bom podermos compartilhar a mensagem da palavra de Deus. Eu quero mandar um abraço. Pastor Ronaldo, nós tivemos em uma igreja, fazendo uma semana, sabe que nos Estados Unidos, muitos brasileiros das comunidades adventistas assistem o programa Lições da Bíblia. Sim. E nós estivemos em comum, o senhor esteve no ano passado na igreja. Estive ano passado lá. O senhor pode usar aquela pronúncia correta do português? A minha pronúncia é do interior de São Paulo, mas é Fort Lauderdale. Ok, Fort Lauderdale. Muita gente vai rir, mas é assim mesmo que se fala. Mas um abraço para esses queridos amigos, pastor Jefferson Tavares, Keila, Isabela, Diego e toda a sua comunidade. Maninha, acho que o senhor deve ter conhecido, uma pessoa maravilhosa,
uma grande família ali em sua comunidade, né, que fazem um trabalho muito especial. Foram momentos maravilhosos que nós passamos. Deus continue abençoando muito a vocês e que vocês continuem firmes na fé, aquilo que vocês acreditam e compartilham com todas as pessoas. Nós estamos nas últimas temporadas tendo o privilégio de assistir um vídeo, um pequeno comentário do autor do nosso guia de estudos. Infelizmente, o autor do guia desta temporada, o pastor Borg Schwantz, veio a falecer, mas nós temos o depoimento, temos o comentário do coautor do guia de estudos, que é o pastor Steve Thompson. Então, neste momento, o comentário do nosso tema dessa semana com o coautor, pastor Steve Thompson. A base para a missão, a essência da missão, é que devemos manter em mente que a missão é de Deus. Não é nossa, e devemos resistir à tendência de assumi-la. Deus prepara as pessoas para a missão. Com certeza Ele faz isso. Olhe o ministério de Jesus com seus discípulos. Ele os enviou e nós enfatizamos a parte do envio, vão ao mundo. Mas temos que lembrar que Ele estava com eles por mais de 3 anos em preparação para a missão. Então, a base da missão, o missionário original, foi Deus. Ele foi ao jardim, andou no jardim chamando por Adão e Eva. Desde aquele dia até hoje, a missão é algo de Deus, mas Ele está sempre procurando recrutas. E sempre disposto a treinar aqueles que estão dispostos a ir. A grande missão de salvação é de Deus. Isso é muito claro. Podemos conceituar um pouquinho, fundamentar um pouquinho esse conceito de missão e onde nós nos encaixamos? Eu acho que é fundamental isso, pastor, estabelecer o princípio desse conceito de missão em Deus, não é da igreja. Então é um erro muito comum e muito sério achar que esta missão é da igreja ou minha. Eu não tenho uma missão. É Deus quem tem a missão e usa a mim, que sou parte da igreja, que sou parte do seu reino, para o cumprimento da sua missão. Ela nasce no coração de Deus. Então, a gente pode dizer assim, ela e Deus se confundem, assim como o reino e Deus se confundem. Não há nada maior do que o reino, a não ser Deus. E não há nada maior do que a missão. Eu poderia dizer, então, eu não tenho uma missão. A missão tem Exatamente. a mim. Seria... A partir do momento que, até você mencionou, quando a gente se entrega e é absorvido pela graça de Cristo, então a missão me absorve. Da mesma maneira como a graça me absorve, a missão, porque a graça e a missão estão juntas. Aí eu sinto como a missão como sendo minha também. Sim. Porque eu estou compartilhando do amor de Deus. Ele está no meu coração, na minha vida. Então, a missão é de Deus, mas eu faço parte dessa missão. A partir do momento que eu aceito, que eu recebi, que eu fui resgatado, então agora eu... Faço parte, acho que é a palavra mais correta. Faço parte da missão de Deus. De Deus. Eu abraço a graça que é de Deus, sou salvo pela misericórdia de Deus, graça e misericórdia, e então agora essa missão, eu abraço a missão de Deus, ela faz parte de mim. A missão de Deus me alcançou, agora eu, alcançado, faço parte dessa missão. A gente separa essas coisas para ser de uma forma didática e entendida, né? Sim. Às vezes isso é complicado, né? Porque a gente separa muito, daqui a pouco a gente fraciona e discute só uma coisa. Mas isso é tudo misturado, a graça, a libertação, a missão, tá tudo, é Deus, né? Porque quando eu recebo Deus no coração, eu começo naturalmente, eu vou começar a compartilhar esse Deus. Essa alegria, a paz, a esperança que Ele deu no meu coração. Eu acho que aí é a grande questão. Eu começo a viver isto. E as pessoas vão observar mudança no comportamento. Porque eu tenho Cristo no coração, eu tenho a missão dele no meu coração. E aí eu começo a contar a outras pessoas, eu começo a falar para outras pessoas. Naturalmente. Não é agora eu vou preparar, eu vou estudar para ser um missionário. Eu vou ser um missionário naturalmente. Eu posso me preparar melhor, eu posso ter mais técnicas, posso aprender outras coisas para me ajudar na missão. Principalmente nas questões transculturais, por exemplo, né? Aí há uma necessidade de um preparo técnico. De um preparo. Mas a primeira coisa que começa no indivíduo, ele recebe o poder para ser um missionário.
para viver essa missão. E que é bem assim, o título dessa semana do nosso manual já é uma pretensão muito grande, né? A natureza missionária de Deus. Deus é um ser indescritível, a gente o entende por aquilo que Jesus fez. Então nós não temos condições de entender a natureza de Deus, nós temos condições de entender o que Cristo fez, sendo Deus e sendo homem, neste aspecto da missão. Então, a missão se baseia naquilo que Cristo fez. Ela é de Deus. Né? Aqui eu acho que no título, na natureza da missão, eu acho que é mais assim, exemplificando como ele fez a missão, como ele desenvolveu a missão. Não é? É o que a gente vai ver no decorrer. Exatamente, o que o levou a isso. O que levou a isso, né? Então, dentro desse aspecto. Um dos teólogos aí famosos, assim, não existe igreja sem Cristo, não existe missão sem Cristo. A missão começa, ela só existe quando a igreja ou as pessoas reconhecem a Jesus como seu Senhor. Aí começa a missão. Tem uma frase muito conhecida. Só para sublinhar aqui, então, quando começa a missão... A missão começa quando a gente reconhece em Jesus o Senhor da vida. Aí ela começa. Porque muita gente... Desculpa só um pouquinho, pastor Edson, que eu sei que você vai ter uma contribuição muito importante, mas... Não posso esquecer o que eu estava falando, acho que eu esqueci não. Esqueceu? A missão começa quando eu recebo o Senhor, quando eu reconheço o Senhor como meu Salvador. O erro comum, quando a gente acha que a missão está na igreja e coloca, vamos usar um termo técnico, não esqueçam, né? A eclesiologia, né? A importância da igreja acima ou abaixo, né? Como base da cristologia. Então, o que vem primeiro? A cristologia. É entender a natureza. Por isso é muito feliz essa lição e o autor colocarem essa linha para entender a natureza missionária de Deus, entender Deus, ou pelo menos o que tem que ver com o que eu posso conhecer dele, para poder entender que a base tem que ser Cristo. É como Pedro disse, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Opa, sobre esta declaração eu vou estabelecer a minha missão para a igreja. E aí entra o natural. A partir do momento que eu aceito isso, entra o natural, mas ele é intencional. O senhor tinha uma observação para sim, uma fazer? frase normalmente que se utiliza, desculpe, você nasce para o reino de Deus como um missionário. Ellen White fala esta frase dela, e é exatamente isso, você nasceu para a igreja, nasceu na caminhada cristã, no seu relacionamento para com Cristo, você já nasce como missionário. Você não vai se transformar lá na frente, depois de receber. Não, você já nasce, você recebeu a Cristo, naturalmente. Agora É olhar para o corpo, né? Você nasce no corpo já com uma função. Como missionário. Não tem como nascer você sem ser no reino e não ser missionário. Nasceu como cílio, já tem uma função, já está lá uma coisa importante. Só para lembrar, para contextualizar, lembrar o telespectador, principalmente aquele que não tem o hábito ou está tendo contato pela primeira vez, Ellen White, nós cremos como profetisa, como inspirada, exatamente, fez parte do grupo que fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando a gente fala de missão, nós estamos falando de algo que precisava ser resgatado. Há uma missão. Até o Guia de Estudos colocou: missão significa enviar ou ser enviado para realizar um serviço. Nós precisamos entender qual é essa missão. Salvar ou cumprir algo. E aí a gente vai fazer aqui a base. Eu queria que vocês trabalhassem um pouquinho. Qual é a situação que o mundo vive que ele precisa ser resgatado? Resgatado do quê, né? Exatamente. E qual é? O que aconteceu? Por que eu preciso ser resgatado? Por que eu preciso ser salvo? Deixa eu dar um passo para trás. Por favor. Deus sempre teve uma missão, mesmo antes do pecado. Deus sempre teve uma missão. A vida dele e uma missão são coisas constantes. Então, vamos dizer, antes do pecado havia uma missão. Ela não está declarada, mas isso está, obviamente, implícito. Houve ou havia uma missão, porque Deus é a natureza. Porque não há Deus. Sentido se não existe missão. Exato. A missão é considerada como os braços de Deus. Estavam lá os anjos, várias categorias, criação, cria isso. Alguma missão. Não é a felicidade dos anjos, dos seres celestiais. Houve o pecado que foi uma ruptura desta missão de Deus, ou da visão que Deus tinha
para esse mundo, o universo que ele criou. Sem pecado, mas com a livre escolha. Quer dizer, dentro da visão de Deus, a livre escolha já existia. Por isso que alguém escolheu não olhar para Deus e segui-lo. Ah, Senhor, é o seguinte, eu vou montar a minha missão e a minha visão. Estou fora. É o que disse um anjo que era muito importante. Então, houve uma ruptura, porque Deus criou os seres. É muito complicado você casar com uma pessoa, ela está obrigada a te amar, né? Ela tem que escolher, tem que estar satisfeita, né? Eu amo porque eu escolhi. Então, Deus não queria ter nenhum anjo ao seu redor. Nenhum ser assim, criado. Né? Ó, me ama agora, vai, 5 minutos de amor, vamos lá, me ama. Não tem sentido isso. As pessoas, os seres celestiais amavam por prazer. Um começou a dizer assim, não, eu posso ser parecido, eu posso ter uma missão também, eu posso criar o meu mundinho. Houve uma bolha. E dentro dessa bolha começou o pecado. Eu acho que é aí que o autor, sabiamente, inspiradamente, começa mostrando o pecado. Porque a missão de Deus, ela não muda. É dar liberdade para as pessoas. Crescerem em liberdade. O relacionamento de amor, não? O relacionamento de amor que tem que ser em liberdade. Em liberdade. Não existe o relacionamento de amor sem essa liberdade. E exatamente esse é o ponto onde eu recuso me relacionar por amor. E aí então Deus não força ninguém. Nós encontramos na Bíblia 2 capítulos iniciais, o primeiro e o segundo capítulo. E os 2 últimos capítulos na Bíblia, nós encontramos um mundo de paz, um mundo renovado, um mundo perfeito. Novo e renovado. Novo e renovado. E nós encontramos no meio de tudo isto, não? Todos os livros. Essa bolha é a questão da missão. A missão está aqui expressa. Exatamente. E eu queria, depois do intervalo, que nós voltássemos aqui, porque nós temos algo que aconteceu no céu e que se transferiu para a terra, que é a existência do pecado, e agora nós vamos, depois do intervalo, resgatar isso. Perfeito. Ok? Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Este é o nosso primeiro encontro desta nova temporada, onde vamos estudar sobre missionários. Pastor, o senhor tinha um comentário, estava fazendo um comentário dos 2 primeiros capítulos, Gênesis 1 e 2, que é a perfeição, a criação, e os 2 últimos, que é a restauração. Um novo céu, uma nova terra. Isso. Capítulo a gente tem 21 e 22. E a gente tem a bolha, e como usou o pastor nós temos toda aqui o restante da Bíblia, não é, separado, exatamente mostrando a missão. Deus procurando restaurar, recuperar. Essa é a missão. Trazer de volta o homem e a mulher e mostrar as consequências da desobediência, do desamor, da inveja, dos ciúmes, não? Que foi criado, surgiu misteriosamente. Não temos como explicar, mas surgiu no coração de um anjo. Por que é importante nós entendermos que a forma como fomos criados para entendermos a missão? Essa questão de liberdade, né? Deus não trabalha com nada que não tenha essa folga de liberdade. Eu não sei se folga é a melhor palavra, mas essa característica da liberdade está dentro dessa natureza, essa é a palavra, natureza da liberdade. Deus é um Deus que permite a liberdade, ele preza a liberdade nos seres criados. Isso começou não no céu, né? A gente usa essa expressão no céu, mas na eternidade passada. Isso começou. Deus sempre trabalhou com liberdade. Porque quando a gente fala de criação, quando falamos de universo, de Deus, nós não falamos de começo. Não tem começo. É a eternidade passada, não é? É como a reta, né? A matemática pega o ponto x, y e estuda a reta, e depois diz que Deus não existe, né? Porque a matemática não consegue estudar a eternidade, né? O infinito, né? Então Deus é infinito para lá, infinito para cá, a história que a gente conhece é alfa, ômega, sei lá, e o pecado é YX, essa é a bolha que está aqui. Um dia isso vai terminar, mas começou. Começou como? No coração de alguém que quis competir com Deus. Disse, não, esse negócio de liberdade... Então, quando nós lemos Gênesis capítulo 1, verso 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem,
A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Estamos falando de um atributo que é divino, que é a capacidade de escolher. Escolha, de decidir, né? De escolher. Esse é um tremendo de um atributo de Deus, né? E diz assim, bom, agora isso aqui vai ser amarelo, agora isso daqui vai ser azul, vai ser... É impressionante, Deus podia ter feito 3 flores e acabou, estaria bom demais, né? É interessante que todas, na narrativa da criação, a gente vê, haja isto, faça isso, cria. Então, a criação, a palavra, o poder da palavra. Mas, na criação do homem e da mulher, muito bem lembrado. Façamos. Então, aí você tem aí a divindade usando não só a palavra, na realidade, fez. Formou, né? Formou do pó da terra, dos elementos da terra, fez aí o homem e a mulher. Então, a grande distinção da criação de Deus entre nós e a natureza é exatamente... E ele não soprou o fôlego de vida em ninguém, a não ser no ser humano, é o único pensante. Todos têm um fôlego de vida. E aí a grande razão. Mas aí tem a questão da decisão. O grande elemento é exatamente isto, a decisão. A natureza não tem como decidir. Uma pedra não decide, uma planta não decide. Os animais, nós sim raciocinamos e decidimos e temos emoções nesse sentido de você fazer escolhas. E aí a grande diferença desse Deus que dá a liberdade para nós. A liberdade de você escolher, de você decidir. Quando nós vamos ao texto bíblico, Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17, nós temos aqui a evidência da capacidade de liberdade de escolha, o discernimento moral. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando Deus disse, de toda árvore do jardim comerás livremente, estou lendo o verso 16, do capítulo 2 de Gênesis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus não está tirando a liberdade? Agora, você pensa assim, alguém pode pensar assim, liberdade é liberdade. A pergunta não é essa, a pergunta, a definição, qual é o tamanho da liberdade? Toda liberdade tem um tamanho. Não existe liberdade sem tamanho. Tem responsabilidades. Não? Toda liberdade tem um tamanho. Aqui está a chave do carro. É liberdade? Vou pegar o carro? Não, o carro tem um combustível que tem que botar de novo quando acaba. Mas eu vou fazer o que eu quero com o carro? Vou pegar o carro e bater no muro. Não, você tem que andar com regras. Ali só pode andar 80, aqui pode andar 6, mas você está livre para dirigir dentro. Dizem que as cadeias têm a sua liberdade, porque eles fazem regras dentro das cadeias. Você pode ir até ali, você pode ir até aqui, você pode conseguir uma comida assim, você navega dentro da própria prisão, né? Que deveria cercear toda a liberdade. Não. Dentro dessa cerceamento, né, da liberdade, tem liberdade. Então, o casamento é liberdade? Não, você tem um limite. Quem casa não está sendo escravo de outra pessoa. Mas ela tem responsabilidades com aquela pessoa. Eu vou trabalhar, mas volto para casa. Eu converso com uma mulher, mas eu tenho aquela como minha exclusiva esposa. Né? Então, quer dizer, toda liberdade tem um tamanho. Eu costumo dizer que assim, toda corda tem um tamanho. Né? A liberdade é o tamanho da corda que vai do pescoço até a estaca. Pode ter 200 quilômetros, vai ter um tamanho. Pode ter 1 metro. Então precisava haver uma condição para que a liberdade fosse expressa. Filhos, vocês têm 200 milhões de passos para dar. Um só, que eu não quero que vocês deem, porque é o único lugar que esse indivíduo que quebrou a confiança, porque primeiro, para você pecar, você tem que quebrar a confiança. É o tipo assim, 80 por hora, imagina, eu vou andar 200 por hora. O quê? Diminua porque a curva acentuada à esquerda? Eu vou pisar, mas saio na tangente. Eu tenho que desconfiar de quem fez a regra para pecar, vamos dizer assim, para quebrar a regra. Então, Lúcifer desconfiou de quem fez a regra, porque não foi ele que criou. Quem criou? O que fez Eva? Desconfiou de Deus. Ele não me contou tudo. Aí a serpente ainda diz, o diabo diz através da serpente, você vai conhecer o bem e o mal, uma meia mentira.
Ou uma meia-verdade, né? Ou verdade, né? É uma meia-verdade. Por quê? Você É vai conhecer. conhecer a mentira, desculpe, você vai conhecer o bem, mas não vai conseguir fazê-lo. Vai conhecer o mal, mas não vai conseguir deixá-lo. Essa era a verdade. E ela dizia assim, Deus está me escondendo. Quebrou a confiança. Quando a gente peca, quando a gente quebra a lei, quando a gente desconfia de quem fez. Então aqui, o grande problema foi desconfiar de quem fez. A lei não chega naquele. Essa é uma prova, não é? Na realidade É uma teste, prova, é uma prova. Era um teste de até que ponto você vai confiar em mim. Aí é a grande questão. Você Aí tem é plena grande confiança na minha palavra, estou dizendo que você pode comer de tudo, mas aqui, desse daqui você não toca, ok? Então, até que ponto você vai confiar em mim? Qual o seu amor, o tamanho do seu amor? É o tamanho da liberdade? É o tamanho do meu amor, a confiança que eu tenho na sua palavra, então eu vou obedecer. Quer ver? E aí houve a desconfiança, exatamente a semente que surgiu. Você vê o alcoólico. Diz que o alcoólico, o trabalho lindo que os alcoólicos anônimos fazem, que a Igreja Adventista faz também, em recuperação desse grupo, mas o alcoólico se considera alcoólico até morrer, mesmo parando de beber. Ele se levanta e diz assim, eu estou limpo há 28 anos, 12 meses, isso aqui. Quer dizer, o que ele faz, ele tem liberdade? Tem, mas ele não passa na frente do bar. E essa declaração afirma isso, que ele tem essa responsabilidade. Não é verdade? Então assim, Eva não vai ali, ok. Não vou ali, está bem. Há uma liberdade, mas uma liberdade conduzida. Sempre é. Eu queria só explorar o Guia de Estudos até enfatizou isso, pastor. Desobedecer. Então, queria usar as duas frases do comentário. Liberdade inclui dever, responsabilidade, como vocês disseram. E desobedecer a Deus é desafiar a sua soberania. Aquele detalhe que o senhor colocou. Até onde? Até quanto? Eu queria que vocês explorassem um pouquinho para a gente entrar agora, que a gente vai ter que entrar na missão, quando a bolha iniciou no contexto terra. Eu acho que é interessante que a liberdade que Deus deu ao homem, da humanidade, deu a todas as suas criaturas, foi exatamente de escolher entre obedecer e não obedecer. Ele não interfere. Confiar e não confiar. Confiar e não confiar. Existe um texto na Bíblia, Apocalipse, né, diz assim, eis que estou à porta e bato. Esse é exemplo de que entrar na nossa vida. Ele não força a entrada no nosso coração. Ele não arromba a porta e fala, você agora tem que ser meu. Não. Ele dá escolha. Isso é liberdade. A liberdade religiosa, a liberdade de escolha, a liberdade individual. Isso é o dom mais supremo que Deus deu ao homem. É de decidir, de escolher, em servi-lo ou não, ser um missionário ou não, testemunhar do seu relacionamento para com Deus ou não. Então, essa liberdade estava aqui em jogo. E foi exatamente nesta quebra de confiança que Eva e depois Adão tiveram de Deus. E aí rompeu. E aí começa a missão de Deus aqui nessa terra, vamos dizer assim, não? Como você mencionou. Começa uma nova fase da missão. Uma nova fase da missão. Ela não foi inventada ali. Não, peraí, vamos continuar com esse negócio de liberdade. Vou libertar vocês. Vocês estão achando que estão com liberdade, né? Vocês estão usando mal as regras. Essas regras estão sendo mal usadas. Eu vou ajudar vocês a usarem bem as regras. Eu acho que é um ponto interessante, a gente puder voltar um pouco, que você mencionou, que começou lá no céu. A desconfiança de Lúcifer, de Deus, foi tão grande que levou 1/3 dos anjos, como está na Bíblia, mostrando na Bíblia. Ele tirou 1/3 dos anjos do céu. Agora, esses 2/3 que ficaram, como é que ficaram olhando para Deus? Então, a missão, ou uma das missões de Deus, seria mostrar os resultados desse desamor, ou dessa desconfiança do seu amor. Então, ele deixou que a coisa caminhasse para ver os frutos da desobediência. Eles precisavam, a justiça precisa desse tempo, para que esses 2/3 que você falou... Para que fique claro na mente de todos. Eliminar o problema seria simples. Deus podia ter... Exatamente. Isso ele seria contra a natureza dele. De liberdade. Isso. E aí, então, todos iriam adorar a Deus por temor mesmo de medo, não? E ele não. E daí não voltaria aquilo que o pastor citou.
eu amo porque eu amo. Eu estou perto porque eu amo. Eu queria que vocês, depois dessa queda, o texto de Gênesis capítulo 3, verso 24, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Depois do intervalo, eu queria que vocês, por que a proibição de terem acesso à árvore da vida? Ok? Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos voltando para o nosso último momento do programa de hoje com os nossos convidados, pastor Ronaldo de Oliveira, eu digo que é o missionário, foi o missionário da Igreja Adventista, hoje tem outras funções, como presidente em uma determinada região aqui no estado de São Paulo, e pastor Edson Rosa, Relações Públicas da TV Novo Tempo, os dois que apresentam o programa Fé para Hoje. E continuam sendo missionários. E continuam como missionários, exatamente. Não nas missões, né, pastor? Nas missões. A gente tem que explicar isso no próximo encontro, viu? Semana que vem, tá bom? Por que foi proibido que eles tivessem, Adão e Eva tivessem acesso à árvore da vida? Árvore da vida. Esse nome já diz tudo, não? A árvore da fonte, ou seja, um alimento em que eles tomavam, e por isso a gente pode olhar na Bíblia e ver longevos foram os primeiros homens desta terra. Matusalém, Noé, próprio Adão, viveram muitos e muitos anos. Então, resultado ainda deste fruto da árvore da vida. Então, se Deus tivesse permitido eles terem acesso a esta árvore, se perpetuaria, poderia dar mais continuidade. Eu posso afirmar que se perpetuaria o mal e a missão não seria... Tem um outro aspecto, assim, seria uma coisa super estranha. Era como se eles estivessem cometendo aquele mal todas as vezes. Novamente. Então, eu acho que essa questão da eternizar o mal também estaria... Mas eu acho que o maior problema ali seria assim... Vamos lá de novo? É tipo assim, não, eu bebo só socialmente. Tá. Mas eu bebo socialmente todo dia. Eu estou voltando no bar todo dia, eu estou abrindo o meu barzinho em casa todo dia, quer dizer, não parei. Então, parece que eu só estou falando de alcoólicos hoje, né? Mas eu estou indo de novo, quer dizer, eu estou debochando de Deus novamente. Eu estou dizendo, Deus, eu vou comer de novo esse negócio. Por quê? Porque eu desconfio de você de novo. Aí Deus inverteu. Ele tirou o homem do processo, ele inverteu. Ele tirou e disse assim, vocês não entram mais, por quê? Porque agora mudou tudo. Agora as folhas desse jardim vão cair. Agora esse ar condicionado vai ficar desigual. Agora vocês vão ter medo dos animais. Agora muda tudo. Aqui, você vai ter com o suor do rosto, plantar e colher. Fora do jardim. Né? Fora. Agora, a gravidez e o parto, que seria uma coisa bem prazerosa, o sexo é uma coisa prazerosa. Eu acho que o sexo é uma coisa do Éden, né? Deus fez o homem na sexta tarde e eles tiveram sexo, claro. Era uma coisa que Deus colocou. Agora, mulher, você vai ter dores. Quer dizer, mudou tudo. Então, como é que eles iam com toda essa situação? Doenças, demorou, mas você vai ter morte. É o seguinte, não quer ter a morte eterna? Eu tenho um plano, mas vocês vão morrer. A minha palavra continua, vão morrer, mas não precisa ter a segunda morte. Eu tenho um planinho, minha missão é essa. Então, aceite a morte minha, através do Cordeiro, agora, e depois do meu missionário, que sou eu mesmo. O Guia de Estudos apresentou, existe sempre uma consequência quando eu exerço a liberdade de escolha. Isso é a melhor coisa do mundo. A consequência é a melhor obreira de Deus. Se não tivesse consequência... E eles tiveram a consequência. Mas a missão agora, ela vai acontecer. E aí eu queria que vocês trabalhassem um pouquinho qual foi o primeiro ato divino, se eu posso dizer assim, após a queda. Eu acho que Gênesis 3:9 é o grande demonstrativo, não é? Sinalizador, porque às vezes as pessoas falam o seguinte, eu estou procurando a Deus, né? Eu estou procurando a Deus.
Na realidade, Deus sempre procurou o homem. contrário, né? E lá no Éden, tem Gênesis 3, verso 9, Por favor, pastor. Deus falando assim, Adão, onde você Onde está? estás? Deus sabia perfeitamente onde estava, escondidos, né? Mas queria fazer com que eles refletissem sobre aquilo que eles tinham feito. Tivemos medo. Vejam que na queda do homem, o que surge primeiro é o medo. Que hoje você tem Separação dentro da separação própria de mente. Deus. Exatamente. E Deus vem e diz, onde você está? E Ele continua dizendo ainda para nós hoje, para você que está nos ouvindo, aonde você está? Deus está lhe procurando, quer resgatar você, quer aproximar você do amor, da eternidade, da paz. E é isso que Ele veio fazer. Essa é a grande missão, trazer paz no coração do homem. Essa intenção de resgate, porque aqui é intencional, é natural, mas é intencional. Deus não está perdido. Onde é que você está? Ei, gente, cadê você? Não, ele vê assim, onde é que vocês estão? Porque aconteceu uma ruptura, a bolha, Veja né? a condição que Aconteceu uma isso. ruptura. Se tivermos medo, rompeu aqui, Estávamos nus. estávamos nus. Quem falou? Foi a mulher, ruptura entre o homem e a mulher, espinhos e cardos, ruptura da própria natureza. Vocês vão ter que trabalhar, ruptura entre a natureza e o homem. E a pior ruptura, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Né? Ruptura entre Deus, assim, o pecado, uma coisa estranha, o ato estranho de Deus. Quer dizer, Deus interferiu, a palavra que você usou, né? Deus interferiu nessa situação, para não deixar o homem perdido. E isso é missão. Eu fico pensando no indivíduo que nesse momento está assistindo o programa, está pela primeira vez tendo contato. O que você diria para ele? Eu penso também no indivíduo que é um indivíduo bom, paga os impostos, é um bom chefe de família. Não mata, não rouba, não bebe, não joga. Exatamente. É um bom indivíduo, mas não tem nenhum contato, não tem uma vida religiosa, uma vida cristã. O que nós diríamos para ele? Ele também precisa ser encontrado? Ele também cometeu um erro, um pecado? Está na natureza, né, do ser humano, este medo é natural, porque depois da origem do pecado aqui nessa terra. Ou seja, o homem pecou e Deus disse, olha, se você tocar, se você pecar, você vai morrer. O salário do pecado é a morte, como diz Paulo. O salário do pecado é a morte. E essa morte, exatamente essa morte que Jesus veio pagar na cruz do Calvário. No portão do jardim, Deus montou um altar, colocou um cordeiro, um animalzinho manso, tranquilo, pacífico, e Deus colocou ali e falou, agora Adão, mata, tira a vida desse animal. Ao tirar a vida, ele pôde entender, e é o exemplo de Deus fazendo por nós. É uma lição assim, viva ali, um visual forte, não é? Você está vendo agora a morte. Nunca tinha visto, né? Nós já vimos. Jamais. Nós estamos acostumados a ver a morte dia a dia, em tudo, não é? Mas eles nunca tinham visto a morte. O sangue sendo derramado, falou, olha, este sangue, deste cordeiro, deste inocente, vai ser o Filho de Deus. Eu vou pagar o preço da sua morte. Da segunda então morte. não é essa morte que a gente passa, que é um sono, que a gente está acostumado. Que é uma consequência da desconfiança, da escolha. Então, essa é, para não ficar assim, o diabo, prometeu e não cumpriu. Não, cumpriu. Só que a morte eterna, não. A morte eterna você não precisa se você vier à fonte. Então, essa é a missão de Deus. Se você não morra, a morte é eterna. É aquele cordeiro que simbolizava Jesus. Quando vemos Jesus na cruz do Calvário, dizemos, João Batista disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é a morte do Cordeiro, a morte de Cristo Jesus na cruz, pagou o preço de Adão e Eva, de toda a humanidade, ali representada por Adão e Eva. A morte de Jesus na cruz do Calvário. Pagou o preço da segunda morte, da morte eterna. A gente está falando aqui de vida e vida eterna. Porque a separação do sono, da morte, o sono, ela já é chocante. Nós jamais nos acostumamos com isso. Exatamente. Até porque nós sempre nos questionamos o que acontecerá depois? Nós precisamos... Será que eu vou ter um encontro? Esses dias eu li um pensamento de um indivíduo que teve uma atitude agressiva e aí o outro fez um comentário e disse, não, você tem que fazer mesmo, porque nós só temos uma vida.
Nós só temos uma vida. Então aproveite. Viva tudo. Né? Exatamente. Então isso já é chocante, isso já fere. Agora você imagina uma separação eterna, quando você não tem... esses dias eu vi uma outra frase, que a morte, nós não temos uma esperança com a morte de Jesus só. Nós temos uma certeza da vida de que eterna. o laço interrompido será recriado. Né? É aqueles 2 últimos capítulos na Bíblia. Exatamente. É um novo céu, nova terra. Essa é a nossa esperança. Que estudamos a Bíblia, que procuramos entender a palavra de Deus, a mensagem, a esperança, está aqui. Não é? Lá no mundo caído, lá no de Gênesis 1 e 2, e agora a gente vê a novo céu, nova terra, a vida nova. É reatando a separação, né? E a sua pergunta, né? O que o nosso querido telespectador, nossa querida telespectadora, e agora? Isso tem a ver comigo? Tem a ver com você. Sabe por quê? Porque há um vazio no seu coração que começou lá, nessa decisão, lá no Éden. E esse vazio só pode ser preenchido com essa missão de Deus, de resgatar, dar dignidade para você. Essa dignidade, ela vem através de Jesus, que valoriza você acima do que você mesma pode se imaginar. O valor que você tem é o mesmo valor de Cristo. Quem morreu na cruz do Calvário não foi um anjo, não foi um bom profeta, foi o próprio Deus. Esse é o valor que você tem. O valor da missão de Deus é do próprio Cristo. Ele veio. Agora, sabendo isto uma vez, qual é a minha obrigação? É passar isto. Essa é a minha missão. Aliás, a missão que Deus me deu quando eu o abraço. Então, quer dizer, é comigo? É sim com você. É interessante que no texto bíblico, pastor, nós temos inúmeras referências dessa declaração de missão. Eu até quero sublinhar uma frase que está no Guia de Estudos. Só no Evangelho de João, nós temos mais de 40 declarações sobre a dimensão cósmica da missão de Jesus. Como, por exemplo, o texto de João, capítulo 3, verso 17. 16, 17. Deus amou o mundo de tal maneira. Depois Deus enviou o seu Filho ao mundo. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... É muito forte isso. É muito forte essa questão. Essa visão de Deus não é assim, eu vim só para os bonitos, eu vim só para os brancos, eu vim só para os americanos do norte, eu vim só para os africanos, eu vim só para os brasileiros. Não, Deus não é brasileiro coisa nenhuma. Porque Deus não tem nacionalidade. E quem aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, adquire a cidadania do reino de Deus. Isso é muito maior. Como cidadão do reino, eu adquiro também o repto, o desafio, o reto, como dizem os hispanos, de ser missionário. Agora, o que Jesus fez quando veio à Terra? Ele encarnou, né? Foi a encarnação de Cristo. Essa doutrina é linda. Ele encarnou-se, mas o que ele quis deixar com isso? A salvação, morreu por nós, tal e coisa. Como eu disse no começo aqui, nós temos que tê-lo como Senhor da nossa vida e Ele é a base da minha missão, da missão de Deus na minha vida. Eu tenho que fazer o que Ele fez. Então, o que Ele fez? Andava fazendo o bem. Jesus vivia semeando. Era a coisa mais importante que Ele fazia. Jesus não deu dogmas, Jesus não veio dar definições. Quando a gente leu os evangelhos, quem deu isso foi Paulo, né? Paulo é difícil de ler, você tem que voltar, ler de novo. Mas Jesus deu historinha, apresentou o evangelho com historinhas. Cotidiano. Com exemplos. Ele veio para dizer como é que a gente tinha que fazer a missão. Olha os lírios do campo, olha a porta, olha o caminho. E o guia usou duas metáforas que eu queria que vocês trabalhassem. Elas estão em Mateus 5, 13 e 14. Vós sois a luz do mundo, ou melhor, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Então, essa questão do sal, assim, só interessante. O senhor fez um comentário em off bem interessante aqui, uma informação. O sal, esses dias eu vi numa National Geographic, alguma coisa assim, como é que eles preservavam o peixe. Como é que preservava o peixe? Ele não tinha geladeira, não tinha nada, com sal, né? Mas o sal no meio da água, e realmente era um negócio meio esquisito para a gente, assim, né? Pegar aquele negócio, ele está meio esquisito.
Mas o sal, na época de Jesus, tinha magnésio. E o magnésio no sal deixa ele pastoso. O sal que a gente tem hoje é uma maravilha, é um pozinho. Eles poderiam até ter alguma coisa que deixasse o sal um pouco mais assim, polvilhado, alguma coisa assim. Mas você imaginar um sal tipo massa, não é? Agora, vocês têm que ser o sal da terra, mas é um negócio pegajoso, como é que você... Aí eu tenho que misturar. É intencional como você está insistindo isso. É intencional. Eu tenho que ser o sal da terra, eu tenho que sair do conforto, eu tenho que sair do saleiro. Mas naquele tempo não tinha saleiro, não era isso que ele está falando aqui. Hoje a gente pode se confortar. Sai do saleiro, né? Como a igreja, sai das portas da igreja, sai da igreja, né? Não fica dentro da igreja. A função sua é fora da igreja, né? Mas lá era a massa. Então tem que se misturar e misturar mais. Quer dizer, é um constante, é intencional, é constantemente relacionar-se. O sair não no sentido de abandonar a igreja. É relacionar-se com as pessoas. Mas tem uma música cristã bem interessante, que as paredes, os muros não te atrapalhem, para que você não limitem o seu envolvimento. Seu envolvimento. Eu creio que uma das questões aqui, do sal, você é sal. Então, você naturalmente tem que salgar. É a natureza. É natureza. Então, a sua natureza agora, depois que você me aceitou... Aceitou a Cristo. Jesus, legal. Depois que você aceitou a Cristo, então agora você é sal. Então, você é sal, você vai dar sabor na vida das pessoas. Por isso que Mas não fica tudo junto, não. Não, vocês vão misturar isso com as pessoas. Separe-se. É interessante isso, porque você vai dar vida e as pessoas reconhecem isso. Olha aquela pessoa, olha o jeito dela, olha as palavras dela, olha a maneira como ela reage, olha a maneira como ela, diante de uma situação, ela se comporta, olha o linguajar dela. Por que isso? Por que as pessoas notam isso? Porque você está salgando. Naturalmente, não está fazendo força nenhuma para ser assim. Porque você naturalmente tem Cristo no coração, porque você aceitou Ele no coração. Para a gente, às vezes, a gente tem dificuldade, quando a gente fala intencional, não é questão da força, mas eu naturalmente vou olhar para alguém que realmente precisa de mim. Deixa eu só falar um negócio naturalmente, está me coçando aqui de falar. Pastor Bulhon usava muito essa expressão, naturalmente, ele usava automaticamente, e falava assim, automaticamente. Ele mudou essa expressão. Depois de uma conversa que ele teve com o Mário Veloso, ele mudou essa expressão. Porque, de uma certa maneira, você tem que ser intencional. É natural o que o pastor Edson abordou, que ele falou assim, você agora é sal, isso é natural. Isso é natural, eu gostei muito. Sim. Agora você é sal. Isso é natural, mas é intencional. Exatamente. Quero agradecer muito o pastor Edson e o pastor Ronaldo. Só quero sublinhar uma frase que está no Guia de Estudos, no seu comentário, pastor. Por sua influência, os cristãos devem reprimir a corrupção existente no mundo. E todo o efeito de um verdadeiro cristão traz um benefício para a sociedade. Vamos orar a Deus e agradecer por esses momentos. Pai do céu, obrigado, porque o Senhor deseja nos salvar. Nós queremos abrir o nosso coração e aceitar a salvação em Ti. Que todos os nossos amigos que nos assistem aceitem essa salvação. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Um abraço e até o nosso próximo programa, Lições da Bíblia.